E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e o oceano é um dos lugares mais misteriosos do planeta, né? Dizem até mesmo que a humanidade conhece mais sobre a Lua do que sobre o mar, o que prova mais ainda o quão misterioso e cheio de segredos ele é. Dessa forma, no vídeo de hoje vamos falar sobre os 8 fenômenos mais estranhos dos oceanos. Então se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva nesse canal, beleza? Mas antes, responde aí embaixo qual foi a maior profundidade já alcançada pelo ser humano. A. 10 mil metros, B. 11 mil metros ou C. 9 mil metros. Eu vou dizer qual é a resposta correta no fim do vídeo, por isso fique até o final, ok? Então, bora para a lista. Em oitavo lugar, ondas gigantes. O mar aberto é um lugar muito grande e perigoso, e desde antigamente, marinheiros corajosos contavam histórias de ondas gigantescas que surgiam do nada e acertavam os barcos, fazendo com que muitos até mesmo afundassem. Esses relatos duram até hoje e já não são mais considerados lendas, até porque hoje em dia tem muitos vídeos que provam que isso não é uma história de pescador. As ondas gigantescas se formam de várias formas, seja por um terremoto ou até mesmo por um vento forte do oceano, que acaba fazendo com que uma onda pequena chegue a 20 metros ou até mais, dependendo da situação. Com isso, podemos dizer que tem que ter muita coragem para ser um marinheiro, né? Em sétimo lugar, maré roxa. A maré roxa é um fenômeno marítimo muito conhecido aqui no Brasil. Nele acontece o seguinte: uma grande quantidade de água quente é levada por uma corrente oceânica até a costa brasileira, e isso faz com que as praias onde ele ocorre fiquem com a água tão azul que às vezes parece até ser roxa. Esse é um fenômeno bastante bonito e nada perigoso, que costuma acontecer pelo sul e sudeste do país, deixando as águas das praias tão claras que dá até para ver o fundo. Em sexto lugar, ondas quadradas. Por muito tempo, as ondas quadradas foram um tipo de lenda do mar, até porque quem iria acreditar nisso? Só que elas são sim reais e acontecem numa ilha francesa chamada Ré, com mais ou menos 85 km quadrados. Esse é um lugar muito conhecido por turistas europeus de alta classe, e se você for lá algum dia, eu te recomendo que não entre na água. Ah, mas por que, Rodrigo? É melhor você me escutar, eu quero seu bem. As ondas quadradas são formadas pelo encontro de dois mares diferentes e do vento, resultando em um mar parecido com um tabuleiro de xadrez. E apesar de parecer inofensivo, não se engane que não é. As ondas são formadas por correntes muito fortes, então já sabe, né? É melhor você escolher outro lugar para curtir seu tempo livre. Em quinto lugar, redemoinhos gigantes. Apesar de ser assustador, esse é um fenômeno muito pouco conhecido. Os redemoinhos gigantes são frequentes nos mares do planeta, sendo responsáveis por mover grandes quantidades de água de um lado para outro e podendo até mesmo modificar o clima por onde passa. Em 2011, a NASA fotografou um redemoinho de 150 km de largura, transportando uma quantidade gigante de fitoplâncton. E para quem não sabe, fitoplâncton é um pequeno organismo capaz de fazer fotossíntese que fica na superfície do mar. O curioso é que esse fenômeno aquático é bastante importante para os oceanos, porque ele acaba servindo para distribuir os nutrientes do fundo do mar e podendo até fazer com que lugares que antes não tinham vida possam ter. Em quarto lugar, mar brilhante. Esse fenômeno foi uma lenda por muito tempo, até porque se você parar para pensar, quem iria acreditar que o mar ficaria com uma cor brilhante e viva durante a noite, mais precisamente num tom azul luminoso que chama muito mais atenção. Acontece que esse fenômeno é sim real, e ele surge por conta de uma habilidade de alguns animais chamada bioluminescência, só que nesse caso, essa habilidade vem de um número enorme de pequenas bactérias que emitem essa luz à noite para fazer os peixes se aproximarem e também como um mecanismo de defesa, podendo durar vários dias. Sem dúvida, ver isso de perto deve ser uma experiência única. Em terceiro lugar, espuma marinha australiana. Esse fenômeno curioso acontece em períodos de 3 a 5 anos em várias partes da Austrália, e além de ser chamado como espuma marinha australiana, ele também é conhecido como Foam Day. Ele acontece no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, só que na Austrália o nível é outro. Ele é causado por ventos fortes que acabam fazendo com que toda a espuma do mar invada a costa, e foi exatamente isso que aconteceu numa cidade de Queensland no início de 2013, onde a espuma chegou a 3 metros de altura, invadindo casas e mantendo a cidade paralisada por alguns dias. Tudo isso aconteceu por conta de um ciclone, que para quem não sabe é como se fosse um furacão, só que ele acontece na água. Em segundo lugar, vulcões submarinos.
Os vulcões são uma das forças da natureza mais poderosas que existem até hoje e dão medo em muita gente. Muitas pessoas acham que só existem vulcões na superfície, mas você sabia que eles também existem no fundo do mar? E o engraçado é que alguns são muito mais potentes que os da superfície. Esse é o exemplo de um vulcão subaquático que fica perto da Nova Zelândia, que ao entrar em erupção, lançou pedras a 400 km de distância no fundo do mar, sendo considerada por especialistas como mais forte que a do Monte Santa Helena, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que aconteceu em 1980 e deixou um grande estrago. Para você ter uma noção, foram mais de 57 mortes e mais de 300 casas e 40 pontes destruídas. Segundo os cientistas, eles só souberam da erupção desse vulcão submarino porque uma turista tirou uma foto de dentro de um avião e depois enviou para um centro de estudos. Em primeiro lugar, rios submarinos. Esse é sem dúvida um dos maiores mistérios. Os rios submarinos são muito pouco conhecidos, mas se sabe que a maioria deles é tão grande que poderiam ser comparados com os maiores rios do planeta, como o Amazonas. Esse fenômeno é causado por grandes quantidades de sedimentos que se juntam perto das plataformas e vales subterrâneos. É parecido com o gelo nas montanhas. Chega uma hora que fica com tanto gelo que ele acaba se soltando e descendo, levando tudo no caminho com uma força enorme. A primeira vez em que um rio submarino foi descoberto foi em 1929, quando um forte tremor atingiu a costa leste do Canadá, rompendo vários cabos telegráficos internacionais que ficavam dentro do mar. No começo, eles achavam que tinha sido um terremoto, mas depois descobriram que os cabos foram se partindo em sequência a uma velocidade gigantesca por alguma coisa desconhecida. Ainda bem que esse fenômeno é praticamente inofensivo para nós, mas mesmo assim, às vezes dá para sentir um tremor causado por eles. Agora chegou o momento de responder a pergunta do início do vídeo, e a letra B, 11.000 metros. Esse feito foi alcançado em 1960 por um suíço e um militar americano, que usaram um pequeno submarino em um local nas Fossas Marianas, conhecida como o lugar mais fundo do mar. Mas então, você já presenciou algum dos fenômenos que apareceram nesse vídeo? Se sim, deixa sua experiência aí nos comentários, beleza? Além disso, também me segue nas redes sociais aparecendo aí na tela e mostra esse vídeo a algum amigo, beleza? Então é isso, família, e até o próximo vídeo. Falou!